Olá, amigos. 22 de agosto de 2019, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, uma notícia importante. Foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei de origem do Senado que tem certa importância. Não tem nada a ver com aquele projeto de lei a que nos referimos aqui do Poder Executivo, do presidente Bolsonaro, não. Isso foi iniciativa do Senado. O propósito dele único é ampliar o conceito da extensão da propriedade rural no que se refere à posse de arma de fogo. Claro que nós estamos falando aqui de posse de arma de fogo devidamente registrada, evidentemente, uma arma legalizada. Então, o que acontece é que cria-se o parágrafo 5º, no artigo 5º do famigerado Estatuto do Desarmamento, a dizer o seguinte: aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Então vejam que ele é similar nesse ponto àquele do Executivo a que nos referimos, mas o do Executivo é muito mais abrangente, muito mais importante, porque ele trata também da extensão do conceito de casa para todas as pessoas e não apenas para as propriedades rurais. Nós defendemos sim a extensão do conceito para as propriedades rurais, nós defendemos sim maior condição de defesa ao proprietário rural, ao trabalhador rural, ao residente em área rural. Só que nós não defendemos e não entendemos por que é que deve haver uma discriminação em favor dessa ou daquela pessoa, quando todos os brasileiros de bem necessitam de poder de defender a si mesmos. Não somente quando o Estado lhes falha, o que infelizmente acontece. Para as imensidões das propriedades rurais, portanto, como o projeto foi aprovado na Câmara sem alteração, ele vai à sanção presidencial. E, no nosso entender, não há motivo algum para que o presidente Jair Bolsonaro não o sancione. Deverá sancioná-lo. Lembrem-se, quando for sancionado, muito provavelmente vai ser sancionado rapidamente, talvez até amanhã, valerá essa modificação para as áreas rurais. Então não confundam. Vejam que no caso de um sítio de certa extensão, há alguns sítios de certa extensão, há alguns sítios em que as pessoas se dão até ao prazer de cultivar alguma coisa de agricultura, alguma coisa de criação de animais de pequeno porte. Mas há muitos desses sítios, dessas pequenas propriedades que têm características rurais, em áreas legalmente urbanas. Áreas urbanas sob o ponto de vista legal, propriedades sujeitas ao imposto predial e territorial urbano, e não ao imposto territorial rural. Então fiquem muito atentos. Esse novo dispositivo deverá, esperamos, ser ampliado com a aprovação do projeto de lei do Executivo, para evitar a discriminação e para evitar que agora digam que, uma vez que a lei conceituou a extensão apenas para a área rural, em termos de habitações urbanas não há extensão alguma. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós não gostamos de leis pouco claras exatamente por essa razão. Mas consideramos isso, neste momento, como um pequeno avanço em relação às disposições atuais do Estatuto do Desarmamento, uma pequena perfuração na blindagem dessa lei draconiana. Por outro lado, os habitantes de área rural agora então podem dizer: bem, para melhorar a defesa da minha propriedade, para melhorar a minha capacidade de defender a minha propriedade, a segurança das minhas pessoas, dos meus trabalhadores, eu vou agora então comprar lá umas carabinas. Carabinas de calibre permitido, armas de uso permitido. Então vamos dizer assim, carabinas calibre 22 LR. Elas são armas de uso permitido, certo? Certo. Basta olhar, por exemplo, o decreto 9.845, nessa parafernália de decretos a que nos referimos recentemente, artigo 2º, para verificarmos que armas portáteis de alma lisa ou armas de cano raiado com energia medida na boca do cano até certo limite, são armas sim de uso permitido. E uma delas é o calibre 22 LR, conforme a recente portaria baixada pelo comandante do Exército. Aí vai lá o proprietário rural, feliz com essa aprovação da lei, com a aprovação desse dispositivo legal,
pede autorização para a compra da carabina 22LR e o delegado de polícia que vai tratar do caso dele, lá na Polícia Federal, conforme o entendimento dele, poderá simplesmente dizer a ele: lamento, cidadão, tenho más notícias para você, porque no próprio decreto 9.845, artigo 3º, parágrafo 9º, fica claramente vedada, e esse é o meu entendimento como delegado de polícia, dirá ele, não é? Fica claramente vedada a autorização para adquirir arma de fogo portátil. Sim, o decreto 9.845, parágrafo 9º do artigo 3º, traz sim essa vedação. Apesar do artigo 2º dizer que essas armas são de uso permitido. E apesar do que o próprio caput do artigo 3º reafirma que são de uso permitido. E nós já sabemos de um caso, pelo menos, em que a um cidadão foi proibido adquirir uma espingarda com base nesse artigo. Presidente Bolsonaro, nessa salada, nessa parafernália de decretos, ainda ontem, Vossa Excelência baixou outro decreto, modificando os decretos já em vigor. Nessa parafernália de difícil entendimento, por favor, revogue o parágrafo 9º do artigo 3º do decreto 9.845, que não tem razão de ser. É um dispositivo que conflita com o próprio conceito de arma de fogo de uso permitido, presidente. E a sua assessoria não atenta para isso, não acorda para isso, colocando o cidadão comum nessa situação, apesar da aprovação de um dispositivo legal que Vossa Excelência certamente sancionará, teoricamente para melhorar a capacidade de defesa do habitante das imensidões rurais do Brasil. É o tipo da coisa de dar com uma mão e tirar com a outra, e certamente não é esse o seu objetivo, não é esse o objetivo do seu governo, e não é isso que está de acordo com as suas propostas e promessas de campanha. Haja, presidente, revogue imediatamente, por favor, o parágrafo 9º do artigo 3º do decreto 9.845, de 25 de junho de 2019. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.